O mundo reviveu um poder misterioso que tornou todo lugar estranho. Nesse momento todos estavam em pânico e assustados, mas nosso personagem principal chamado Jean, é um viajante no tempo e não estava nem um pouco preocupado com isso, porque agora ele podia ver o sistema. A história já começa com esse sistema emitindo um lembrete, onde dizia que antes do início da próxima missão você precisa chegar ao hospital dentro de 39 minutos. Ele também dá dicas úteis. A primeira é que se você ficar imóvel por um curto período de tempo ou por um longo tempo, mais cedo ou mais tarde, o mistério atacará o jogador. A segunda dica é que o jogador está agora no início de sua vida, então é melhor não se perder. Um homem de cabelos castanhos está debaixo de uma luz que ilumina diretamente ele. O cara tocou o poste com a mão e ficou muito surpreso que em um clima tão quente e úmido essa lâmpada mantém um friozinho. Há árvores ao redor e o jovem notou que os cheiros de árvores e ar úmido se fundiam. Ele estava muito familiarizado com esse cheiro, mas era como se não pudesse ser descrito. Todos ao redor dizem que esse mundo misterioso é a realidade, à primeira vista realmente parece que sim. A sala de aula era muito barulhenta e os alunos estavam tagarelando de todos os cantos. Um rapaz dormia na cadeira e babava durante o sono. Os colegas o acordaram alegremente. Um deles disse que olhando para o quão relaxado ele estava, parece que ele já encontrou uma maneira de passar no teste, então espera que ele o ajude mais tarde, porque está contando muito com ele. Outro colega de classe, um jovem bastante atrevido com cabelos roxos, duvidou que o protagonista Jean o salvasse. Afinal, você não pode confiar apenas em um rosto bonito. O cara da outra mesa disse que ele estava com ciúmes. De repente, uma mulher entrou na sala e todos rapidamente calaram a boca. O nosso personagem é um viajante do tempo, mas este mundo praticamente não é diferente do mundo em que ele viveu antes. A diferença é que não há apenas o mundo real, o mais importante aqui é a existência de um mundo secreto. Enquanto isso, a mulher sorridente ficou ao lado do quadro negro, ajustou os óculos e pediu para a classe ficar quieta por um tempo, pois ela tem um anúncio bastante importante para eles. A mulher ouviu recentemente que a dificuldade desta vez não é muito alta, então eles não têm absolutamente nenhum motivo para ficar nervoso. Os rapazes ficaram muito felizes com isso, mas um garoto da mesa notou que da última vez ela disse a mesma coisa. A menina que estava sentada ao lado dele, disse tensa que iria imediatamente embora assim que suas chances de ressurreição acabassem. Então alguém perguntou a ela como uma covarde tem pensamentos de ir para a universidade. Ela respondeu baixinho que de qualquer forma ainda tinha algumas tentativas. Há boatos que desde a primeira aparição do mundo misterioso, ele aparece de vez em quando em lugares diferentes. É por isso que a humanidade decidiu compartilhar este mundo misterioso com o real. Neste mundo misterioso os segredos são criaturas malignas com sua própria consciência, e uma classificação SSS pode muito bem destruir toda uma cidade. Segundo a história, há muito tempo um homem assinou um contrato no mundo secreto, e trouxe para este mundo um objeto negligenciado chamado Pedra da Astúcia. Sendo assim, as pessoas puderam evitar serem puxadas repentinamente para o mundo secreto. Agora eles podem entrar voluntariamente com a possibilidade de ressurreição. O governo estabeleceu que todo morador ao atingir a maioridade, deve aceitar o desafio do segredo. Enquanto isso, na sala a professora cerrou o punho e desejou boa sorte aos alunos. Ela aguardará ansiosamente o retorno deles são e salvo, e eles não devem esquecer que devem sair assim que o número de ressurreições atingir 0. Hoje é o dia em que o protagonista entrará neste mundo misterioso pela primeira vez. A professora iniciou a contagem regressiva enquanto os alunos se concentravam. Logo quando terminou, ela pressionou um botão em um dispositivo especial que move o jogador para o outro mundo. O julgamento do mundo secreto começa. E assim Jean se viu do outro lado do mundo. Na sua frente apareceu informações sobre seu personagem, que tinha nível 0, 50 de poder secreto e 1 de ressurreições. O protagonista foi surpreendido por um número tão pequeno de ressurreições. Normalmente na fase inicial são 10, e ele tem apenas 1, mas talvez isso seja um impulso especial para homens bonitos. Ele sorriu ao pensar nele. Então olhou ao redor, e na luz da noite viu um enorme edifício branco que parecia um hospital.
Parece que este é o local onde a prova acontece, ele pode chegar lá em menos de 10 minutos. O Hospital Huntington tinha um nome bastante familiar, portanto o jovem está ansioso para estar dentro. De repente, uma voz estranha apareceu atrás dele, alguém o cumprimentou, o que assustou significativamente o cara. Uma mão foi colocada em seu ombro e ele se perguntou com aborrecimento por que havia encontrado o mistério logo no início. Em seguida, uma loira de máscara saiu das sombras e perguntou a Jean se ele a achava bonita. Nesse momento o suor começou a escorrer de seu rosto. De repente a menina tirou a máscara e mostrou a boca desfigurada. Depois perguntou novamente se ela era bonita. Então um par de tesouras muito estranho e enormes apareceu em suas mãos. O protagonista percebeu que ela não era nada fofa. Ele decidiu se recompor e ordenou que se acalmasse. Depois lembrou que eles haviam lidado com esse mistério em sala de aula. Então ele precisa pensar com cuidado sobre o que fazer nesses casos, mas como o cara tinha dormido, ele não se lembrava de nada, isso deixou ainda mais nervoso. A menina se aproximou dele e fez a mesma pergunta. Ela colocou uma tesoura aberta na garganta dele, mas de repente Jean começou a falar algumas bobagens e silenciosamente correu para o lado, gritando adeus enquanto ele corria. O prota disse alegre para o monstro que havia corrido 100 metros em 10 segundos, então ela certamente não conseguiria alcançá-lo. De repente, essa criatura o alcançou e falou que como ele disse que ela era linda, ela pretendia torná-lo tão bonito quanto ela. Ela perguntou o que ela estava murmurando em seu japonês porque ele não entendia nada. A menina fez sua única pergunta outra vez, e então levantou sua enorme tesoura vermelha sobre ele novamente, mas o jovem colocou a palma da mão e pediu que ela fosse um pouco mais lenta. Em seguida, ele rapidamente fez um mortal triplo e perguntou se ela realmente não sentia pena dele. A menina olhou para o cara e pensou que talvez ele tivesse algum tipo de doença, mas então ela se irritou novamente e correu atrás do cara com a tesoura pronta. Jean não entendia o que ela queria dele porque ele não sabia nada em japonês, ele só queria que ela parasse de segui-lo. Eles se enfrentaram como um faminto, o predador e a presa. Ele estava realmente muito nervoso e cansado de fugir dela. Como ela consegue se mover tão rápido em seus enormes saltos? Ela ficava repetindo a mesma coisa como um professor em sala de aula. Enquanto isso, a loira percebeu que esse garoto é bastante astuto porque não responde à sua pergunta, então vai deixá-lo sofrer um pouco para melhorar os indicadores de desempenho. Ela jogou a tesoura direto no cara, e ele se perguntou se era isso que foi dito no começo. Logo uma nuvem negra apareceu com um aviso de que uma ameaça oculta havia sido detectada, portanto o sistema estava ativo. A tesoura grudou nessa nuvem, evitando danos ao cara. A loira não entendeu o que tinha acabado de acontecer e por que esse cara é capaz de bloquear seu ataque com o sistema. Ela chegou ao cara com as mãos manchadas, tudo o que ela deseja é uma gota de amor. De repente, o protagonista a chamou de monstro feio e disse que hoje iria acabar com ela. A loira não esperava isso. Enquanto isso, a dica que o cara leu desaparece. Ele não esperava isso e ficou muito surpreso que tudo tinha ido embora. Em seguida, ele começou a vasculhar os bolsos em busca de uma lâmina, um osso sagrado e até uma espada. Ele perguntou para onde foi tudo isso. Jean percebeu que o ataque foi bloqueado graças à interface do sistema. A menina perguntou como ele ousa provocá-la, mais do que qualquer coisa no mundo. Ela odeia homens que se comportam assim. Ela percebeu que ele tinha errado porque o mistério de suas ações só tinha estragado tudo. Agora ela definitivamente vai devorá-lo com todas as entranhas. Foi muito assustador para o prota estar neste lugar. É ele contra um monstro. Não é fácil para ele ficar calmo. Enquanto isso, a menina já havia perguntado se ela era bonita. Sua boca rasgada parecia bastante assustadora. No momento seguinte, o protagonista pegou a menina pela cintura e suas bochechas até ficaram rosadas. Ela questionou o que esse garoto está fazendo, e se ele realmente não se lembrava do que o professor lhe disse. O sistema deu uma pequena dica para o cara, sobre o que ele deveria fazer, e a resposta deveria ser que essa garota anseia apenas por uma gota de amor. O protagonista espera muito que tenha entendido tudo corretamente e que só pode confiar no sistema. Neste caso,
O cara fez a cara mais doce e disse a essa garotinha que estava em seus braços para ouvi-lo atentamente. Ele começou a preenchê-la dizendo que acredita que o amor verdadeiro os encontra apenas uma vez e as pessoas realmente não o apreciam até perdê-lo. E se o universo lhe der pelo menos mais uma pequena chance? A garota o interrompeu e de repente se levantou, ordenando severamente que ele parasse de falar. Jian ficou assustado e depois perguntou duvidosamente se ela não acreditava nele. Então ele apenas puxou a mulher e a beijou com gosto. A garota de repente o empurrou com força e chamou ele de idiota. O protagonista percebeu que além do gosto de líquido vermelho na boca, ele também sentia um gosto doce. A menina disse que seu nome era Xiao Lei, e certamente ela se vingaria, e ele pagaria tudo o que lhe fez, então a garota fugiu. O beijo acabou sendo muito agradável para o prota. Mais tarde, o cara recebeu uma nova notificação do sistema parabenizando por completar a missão. Ele ganhou recompensas, e uma tesoura como item proibido de nível F. O protagonista não pensou que conseguiria um item proibido logo no início, mesmo sendo um item do nível mais baixo, podem ser vendidos por cerca de 100.000 pontos. Ele está amarrado na descrição, que foi escrito que eles são adequados não só para cortar cabelo, e eram de um nível proibido. O jovem sorriu e disse a si mesmo que a aura do protagonista se esconde nele e ele não deveria ter medo. Depois de um tempo, o cara conseguiu chegar ao Hospital Primavera Amarela, e agora sua principal tarefa parece ser essa. Ele tem que cuidar dos pacientes como enfermeiro e o tempo para a tarefa é de 7 dias. Então, uma nova dica veio do sistema: um bom relacionamento entre o paciente e enfermeiro trará pontos extras ao jogador, e irritar os pacientes é muito perigoso. Com o início da noite o jogador poderá dormir tranquilo, mas não deve abrir os olhos. Entrando no hospital, Jian perguntou com um forte eco se tinha alguém lá dentro. A enfermeira saiu com uma roupa bastante reveladora. Ela percebeu que eles tinham um recém-chegado e verificou o nome dele em seu cartão. Ela também leu que ele é responsável por 4 pacientes e tem que voltar aqui à noite para receber o pagamento. Por sinal, uma paciente do quarto 401 requer cuidados especiais, então Jian deveria começar desde o primeiro momento. A menina, tendo dado todas as instruções, se virou e saiu. Ele perguntou se além dele havia chegado mais alguém. A menina respondeu que iria descobrir durante o trabalho, embora pouco tempo antes uma pessoa não tenha sobrevivido. Em seguida lambeu os lábios. Como estava de costas, o protagonista não percebeu. Ele se perguntou quem poderia ter partido logo no início. Segundo a enfermeira, essa pessoa foi comida. Jian começou a olhar ao redor. Ele não viu ninguém parado na recepção, e perguntou se deveria haver uma enfermeira de plantão aqui. Como resultado, ele decidiu investigar tudo sozinho e percebeu que havia apenas 8 quartos neste andar, sendo 4 deles ocupados por pacientes. Foi uma boa notícia para ele: menos trabalho. Afinal, esta é uma missão de nível E, se pensar bem, não deve ser complicado. O protagonista pensou em começar pelo quarto 401. Um pouco mais tarde, ele já estava perto da porta do quarto 401. Que estava coberto de impressões de líquido vermelho. O protagonista tenta acalmar e se convencer de que nem tudo é tão ruim quanto realmente é. Aí ele recebeu uma dica de sistema, que há pacientes muito barulhentos nesta enfermaria. Quando abrir a porta e entrar, ele tem medo que uma cabeça humana voe em sua direção, mesmo que esse ataque não seja fatal, é perigoso para ele perder o respeito aos olhos dos pacientes. O protagonista riu do fato de que acabou sendo um verdadeiro mistério. Então ele chutou a porta da enfermaria e uma cabeça decepada com cabelos pretos imediatamente voou para ele. No entanto, o jovem foi impiedosamente capaz de atacá-la com a tesoura. Um pouco mais longe na enfermaria havia uma menina sem cabeça, e ainda mais longe contra a parede, havia vários leitos de hospital em fila com pacientes. Todos eles observavam de olhos bem abertos, sem ousar se mexer. Esfregando as mãos, Jian se perguntava quem teve a ideia de chamar esses pacientes de barulhentos, porque até agora eles não emitiram um som. A menina de cabelos cor-de-rosa apertou seu urso e não entendia o que havia de errado com aquele cara. Porque a menina estava apenas brincando e ele pegou e enfiou tesoura na cabeça dela.
Outro cara notou que o protagonista tem uma força em comum. Enquanto isso, Jean os cumprimentou e disse que ele era seu novo enfermeiro. A enfermeira-chefe disse que alguém precisava de cuidados especiais aqui, então ele pediu para esse paciente levantar a cabeça. Em algum lugar abaixo ele escuta um sussurro que precisava de cuidados especiais. O protagonista se abaixou, pediu desculpas e disse que tiraria imediatamente a tesoura da cabeça dela. A notificação do sistema apareceu novamente e dessa vez são os pensamentos da menina sem cabeça, dizendo que assim que ele tirasse a tesoura, ela imediatamente o devoraria vivo. Enquanto isso, a verdadeira cabeça continuava pedindo sua ajuda e não entendia por que aquele cara estava congelado no lugar. Apesar de todos os pedidos de ajuda, o protagonista enfiou a tesoura mais fundo e impiedosamente começou a batê-lo no chão. Todos os outros pacientes da enfermaria apenas olharam para ele com choque. Jean pediu desculpas com um sorriso, e disse que não achava que a cabeça dela seria tão frágil. O sistema elogiou o jovem pelo seu belo trabalho. Agora todos esses pacientes vão ter medo dele e vão obedecê-lo. Jogando a tesoura sobre o ombro, Jean casualmente perguntou quem mais nessa ala precisava de cuidados especiais. Os pacientes imediatamente começaram a gritar que ninguém precisava de nada. Voltando-se para o corpo que ficou sem cabeça, ele perguntou se pode colocar a cabeça dela de volta no lugar, mas a menina de saia branca protestou e disse que faria tudo sozinha. De repente soou uma voz dos alto-falantes que estavam nos cantos da enfermaria. O fato é que Jean também era urgentemente necessário na ala 402. O protagonista pensou que poderia ser um trabalho extra, provavelmente depois de completar a tarefa da enfermeira-chefe, ele acha que poderá imediatamente ir para sua casa. Não havia nenhuma dica do sistema desta vez e parecia que tudo ia correr muito bem. Entrando na enfermaria ele cumprimentou e perguntou quem precisava de um enfermeiro aqui. De repente, uma garota assustadora com um manto manchado de vermelho correu para ele. Jean não entendia o que tinha acontecido aqui. A menina estava gritando algumas palavras incompreensíveis e o cara que estava pendurado no teto traduziu para ele que essa menina estava dizendo que o bebê estava com medo, portanto pediu que ele acalmasse. O prota estava surpreso ao ouvir sobre o bebê. O cara de pijama que ainda estava pendurado de cabeça para baixo, apontou para o bebê que estava deitado no berço. O protagonista perguntou se eles mesmos não conseguiam lidar com o bebê. Em seguida, o homem virou a cabeça para ele e perguntou por que ele estava aqui. Então Jean respondeu que era uma pergunta bastante lógica, mas ele queria ver o que aconteceria se ele não fizesse o que lhe foi pedido. Ele não é nem a avó dessa criança. Nesse momento ele recebe um alerta do sistema. Se os pacientes comer a equipe médica que não cumpre suas funções, o enfermeiro-chefe não fará nada com eles. Tendo ouvido os conselhos, ele se aproximou da criança, pegou pela mão e começou a acalmá-la. O protagonista ainda prometeu contar um conto de fadas. Ele não entendia por que todo mundo aqui gosta tanto de comer gente. O garoto de repente começou a falar em uma linguagem adulta e apenas concordou em parar de gritar. No entanto, ele avisou ao prota que se ele não gostasse do conto de fadas, ele definitivamente o comeria. Jean aceitou contar um bom conto de fadas e começou a falar sobre o fato de 4 bebês com antenas na cabeça. O sistema alertou que se tratava de um conto de fadas ruim e a criança já havia aberto a boca grande para ter um delicioso jantar com carne humana. Afinal, ele está com fome e não consegue adormecer normalmente. No entanto, o prota pegou e apenas enfiou a tesoura direto na boca dele, e perguntou se sua mãe não o ensinou a não interromper aqueles que contam histórias. Um pouco mais tarde, o saguão do hospital estava cheio de pessoas reais, todos falavam alto entre si, discutindo o que tinha acontecido. As pessoas eram consumidas por seus pacientes. A paciente da outra menina tinha apenas meio corpo, e ainda faltam 7 dias de testes. Parece que nem todos estão preparados para lidar com isso. O protagonista ficou no meio de seus colegas e disse com um sorriso que ele foi forçado a contar um conto de fadas. De repente, a enfermeira-chefe apareceu e todos se viraram com o som de seus saltos. Um rapaz queria falar com ela, mas a garota o destruiu com apenas um aceno de mão. Todos ficaram chocados e impressionados pelo que viram. A enfermeira começou a listar o que havia acontecido.
Todos esses alunos apareceram aqui com trabalhos inacabados, múltiplas queixas de pacientes, então todos eles são criaturas inúteis. Mais tarde ela entregou a todos um envelope, com salários que eram baseados em suas conquistas. Há máquinas de venda automática em cada andar, onde eles podem comprar alimentos e bebidas com seus pontos. Bem, agora todos eles devem ir dormir nas salas de espera em seus andares. Quando a menina estava quase indo embora, ela chamou o zelador para segui-la porque o quarto dele ficava no porão. Ela alertou a todos pela última vez que aconteça o que acontecer, eles deveriam dormir à noite e não abrir os olhos. Caso contrário, responderão por suas próprias vidas. Chegando à máquina de venda automática, o protagonista levou uma garrafa de água e comida. Ele recebeu 100 moedas e 30 delas foram para água e comida. É muito caro. E olhando para o conteúdo da máquina de venda automática, o jovem notou uma lanterna no meio do alimento. Mas depois abandonou a ideia de comprá-lo porque precisava ir para a cama o mais rápido possível. O encontro de amanhã está marcado para as 6:30. Um pouco mais tarde, ele se viu em frente à entrada da prisão celestial. Jean não conseguia se lembrar de quantas vezes neste mês havia sonhado com aquele lugar estranho e sombrio, se aproximando da enorme grade. Ele tentou erguê-la para entrar e ficou surpreso ao perceber que parecia que ele poderia erguê-lo. No entanto, isso não aconteceu e ele permaneceu do lado de fora. O protagonista não entendia por que sonhava com esse lugar se ele nem podia entrar, mas agora o jovem resolveu esquecer e foi dormir bem no chão. Depois ele sonhou que estava dormindo na cama e um monstro estava voando sobre ele. Amanhã chegou rápido e já 6:30. Houve uma concentração geral. Os alunos discutiram com horror que algo terrível estava arranhando sua parede ontem à noite. Um rapaz chegou a dizer que a avó defunta apareceu na cama dele e ela resmungou a noite toda, só que ele não ouviu nada porque estava dormindo muito bem. De repente, Jean foi chamado por sua colega de classe. Uma loira bonita perguntou se podia emprestar-lhe 50 moedas. A menina olhou para Jean e percebeu que ele parecia ser o único que tinha tido uma boa noite de sono, porque ele parece bastante alegre. Todos os outros tinham algum diabo incompreensível acontecendo à noite. Então talvez tenha encontrado algum tesouro. A menina pegou sua mão e disse que ontem recebeu apenas 5 moedas e gastou na água. Então agora ela tem que provavelmente ficar com fome. O protagonista olhou para como ela realmente lhe pediu dinheiro. A menina mais uma vez perguntou se ele lhe emprestaria algum dinheiro e prometeu em troca fazer tudo por ele, percebendo que a enfermeira-chefe já estava se aproximando deles. O prota disse que eles conversariam um pouco mais tarde e ele mesmo pensou que em 7 dias úteis, na melhor das hipóteses, eles poderiam ganhar 700 moedas. Jean percebeu que a mesma lanterna da máquina de venda automática vale 500 moedas por um motivo, no entanto ele ainda não tem dinheiro suficiente para comprá-lo. Enquanto isso, a enfermeira-chefe disse que eles têm 5 perdedores, apesar de ontem ter esclarecido que eles não devem abrir os olhos. Agora todos devem continuar a trabalhar, assim que receberem a tarefa eles devem começar imediatamente a concluí-la em breve. Jean estava em frente ao quarto 403 porque precisava levar remédios para um paciente. Ele lembrou das palavras da menina sem cabeça da ala 401, que disse que os pacientes que comiam sua equipe médica estavam deitados na ala 403. Outros pacientes disseram nunca ter conhecido a ala 403. Parece que alguém ali mordeu a mão da enfermeira e pelo menos dessa vez deixou restar alguma coisa. Um alerta veio do sistema, onde dizia que mesmo um cão não beberia este medicamento, mas seria uma questão completamente diferente se houvesse líquido vermelho nele, ou pelo menos café com um vidro quebrado se tornaria ainda melhor. Seguindo o conselho do sistema, o protagonista trouxe o medicamento em uma caneca com café e vidro. A julgar pela reação de pacientes do 402 e 401, os pacientes de 403 não são tão simples. Por isso é preciso ter muito cuidado. Assim que entrou, ele viu uma empresária de cabelos ruivos lendo um jornal. Ele avisa que trouxe o que ela pediu, mas ficou indignado porque o café solúvel custa 50 moedas. Colocando a bebida na frente da menina, ele disse para ela aproveitar. O protagonista tem sorte de ter dinheiro suficiente para tudo isso,
Caso contrário, ele teria que se sacrificar. A menina pegou uma caneca e provou. Essa fragrância era simplesmente maravilhosa e em um segundo ela bebeu tudo. O prota ficou muito surpreso com isso, e se perguntou como ela conseguia beber isso. A menina disse que era muito delicioso, por isso vai dar muito dinheiro para que ele lhe trouxesse uma xícara de café todos os dias. Ao ver o dinheiro, ele imediatamente concordou com tudo. Ele ficou grato por tal presente, foi um presente muito generoso de uma menina rica. Quando estava perto da máquina de venda automática, ele imediatamente levou 2 batatas fritas, uma garrafa de água mineral e um pacote de biscoitos. E sobre a mesma lanterna por 500 moedas, não importa quanto custe, ele precisa comprá-lo primeiro. O sistema parabenizou o cara por conseguir um novo item e agora uma nova tarefa foi desbloqueada. De repente, ele ouviu a menina loira correndo em sua direção o mais rápido que pôde pedindo ajuda. A garota está sendo perseguida por um monstro, e prometeu que faria qualquer coisa por ele se ao menos ele a ajudasse. Mas aí o cara se levantou e bateu na própria menina, e ela caiu no chão. A menina não entendia por que ele estava fazendo isso com ela, já que eles eram colegas de classe. O protagonista mandou ela parar de fingir ser boba. Graças à sua inteligência ele podia facilmente descobrir o truque dela. Por isso da próxima vez ele aconselha ela a ser mais profissional. Aparentemente ela é de nível F e este é um ótimo momento para praticar. Parece que uma luta inevitável vai começar, então agora eles vão se divertir muito. A criatura mistério revelou sua verdadeira face, e perguntou como esse cara poderia descobrir seu disfarce. Bom, nesse caso ele se tornará sua presa. O protagonista imediatamente usou sua tesoura, e perguntou se o monstro nunca ouviu falar de vilões que se ferram por falar demais. O monstro pediu para esperar por um momento, mas o prota não ouviu, foi uma verdadeira batalha. Às 18 horas a enfermeira-chefe veio e novamente entregou envelopes com salários para todos. Ela ainda disse ao prota que ele fez um ótimo trabalho, e depois disse que todos eram livres. Os colegas de turma ficaram revoltados por ele ter recebido moedas adicionais, ele nem leu as instruções, então como isso é possível? O presidente da turma pediu para que todos se acalmassem porque essa é apenas a fase inicial da competição, este é o segundo dia e ele perdeu a maioria de seus colegas de classe. Portanto, sendo o presidente da turma, ele simplesmente tem que dizer isso. Muito provavelmente, se eles não trabalharem juntos, nenhum deles sobreviverá. Dinheiro, fama e poder, tudo isso é o futuro. Se querem mudar de vida, devem aproveitar essa oportunidade. Tirando a espada, o jovem disse que havia recebido, mas embora não seja um item proibido, ainda é capaz de prejudicar. O presidente está muito preocupado com a própria lanterna que é vendida na máquina de venda automática. No entanto, eles poderão comprá-lo apenas acumulando uma certa quantia. Portanto, o homem sugere criar uma maneira de ficar rico o mais rápido possível e ganhar muitas moedas para comprar este lanterna. Jian percebeu que a razão pelo qual o presidente está fazendo esse show era porque ele queria saber o que a enfermeira-chefe havia dito ao protagonista. Além disso, o homem também quer receber moedas de outros jogadores. Não é uma má ideia, mas Jian não está interessado em participar disso. Acenando com a mão para o presidente, ele disse que estava indo embora. O homem gritou que eles poderiam trabalhar juntos. Se ele estivesse de repente em perigo, poderia encontrá-lo no 7º andar porque ele tinha uma espada que poderia protegê-lo. O protagonista gritou que ele definitivamente pensaria nisso, mas então ele simplesmente saiu. Jian estava sentado em sua beliche olhando uma nova tarefa. Desde que comprou uma lanterna, o sistema deu suas características. A luz pode iluminar a escuridão e expulsar sombras e itens indispensáveis para caminhadas noturnas. Agora o prota percebeu que essa tarefa está conectada com a luz. A tarefa literalmente diz a ele para sair do quarto no meio da noite em busca de pistas. Mesmo que a enfermeira-chefe tenha dito para não abrir os olhos no meio da noite, agora ele tem itens em seu sistema, então não adianta ficar mais tempo aqui. Os resultados do primeiro teste misterioso são extremamente importantes.
E se ele conseguir completar a missão principal, ele terá uma vaga garantida, mesmo com suas notas baixas no vestibular. Se ele conseguir completar uma tarefa especial, as melhores escolas vão querer obtê-lo e isso será mais um passo a caminho do topo. Há mais uma opção para o trabalho em equipe, mas este é um mundo misterioso e todos aqui perseguem seus próprios interesses, então essa opção não combina com ele. Agora o protagonista resolveu tirar um cochilo e ver o que aconteceria hoje à noite. Um tempo passou e já era 10 da noite. Jean rapidamente se levantou e exalou aliviado. Ele quase caiu em um sono profundo. Mas quando acordou não entendia que tipo de lugar era esse. Tudo estava velho e sujo. O protagonista perguntou se esse é realmente o verdadeiro visual do hospital. Ele acendeu uma lanterna para inspecionar tudo ao redor. Ele tinha a sensação de que desta vez tudo seria muito mais perigoso do que ele havia pensado anteriormente. De repente ouviu um som estranho do lado de fora da porta e acendeu a luz sobre ela. Olhando através do buraco do outro lado da porta, ele viu um olho enorme que olhava para ele. Houve uma batida rápida na porta pedindo para abri-la. Essa voz era muito familiar, poderia ser Lu Ming, mas ele costuma ser bem tranquilo. A porta ainda estava sendo martelada com todas as suas forças e até gritou e pediu socorro. O prota disse a si mesmo que ele não poderia abrir aquela porta porque não sabia o que tinha por trás. Além disso, todos os jogadores têm uma ressurreição, e se ele estiver com pressa, ele só vai se magoar. A pessoa do outro lado não entendeu por que ele não abriu. Depois de um tempo tudo ficou quieto, e havia uma poça de líquido vermelho sob a porta. O protagonista percebeu que aparentemente o problema havia sido resolvido sozinho. Uma voz em sua cabeça sussurrou e perguntou por que ele não o ajudou. Na verdade, isso não está em sua cabeça, mas muito perto. O fantasma começou a dizer que eles estavam estudando juntos há 3 anos, então por que ele deveria partir sozinho? Um grito contínuo pôde ser escutado, e logo depois uma mão estava deitada no chão. O protagonista percebe que esse fantasma poderia ter entrado aqui diretamente, mas resolveu bater na porta. Ele deve ter sido algum tipo de ator em uma vida passada. Um pouco depois, ouviu-se um grito de mulher por todo o bairro e apareceu um alerta do sistema. A tarefa tinha 10% de chance de ser concluída. A alta dificuldade de completar uma tarefa significa uma recompensa maior por completar. Se Jean quer aumentar o progresso dessa tarefa, ele deve encontrar essa mulher. A julgar pelo som ela deve estar perto. Jean tem apenas 2 horas e 47 minutos, então precisa se apressar. Como o sistema não reage de forma alguma, então ele só tem que ir dormir. No dia seguinte, quando se encontrou no quarto da garota de cabelos ruivos, ele disse que gritos à noite estavam interferindo em seu sono, então decidiu perguntar se a garota sabia. A menina de repente vira a cabeça para ele e o aconselha a não se envolver nesse caso. Caso contrário, a enfermeira-chefe vai acabar com eles, portanto ele não precisa se intrometer nesse assunto. Quando saiu do quarto, o protagonista pensou que aparentemente tinha algo a ver com a enfermeira-chefe. Parece que essa paciente tem muito medo dela. O protagonista lembra que precisa terminar a tarefa de hoje da enfermeira-chefe, e depois ele vai buscar pistas. Parece que Jean precisa encontrar um paciente do quarto 404 no 8º andar. Em algum lugar o prota foi chamado pelo nome e não hesitou em tirar a tesoura, mas depois viu que era o colega dele. Chamado Fu, o garoto coçou a cabeça e perguntou se ele iria para o 8º andar, então Fu explicou que antes ele trabalhava junto com Xiao Jun, e eles eram responsáveis pelos pacientes no 8º andar. No entanto, quando seu parceiro saiu para se aliviar, simplesmente desapareceu. Após a ressurreição, Xiao Jun imediatamente lhe disse que havia um segredo no banheiro, e perguntou qual pedaço de papel ele queria, vermelho, branco ou amarelo. Fu escolheu o branco. O protagonista ainda não entendia o que o cara quis dizer. Fu cruzou as mãos e disse que sabia que não trabalharia com ele, mas ainda esperava muito que Jean fosse capaz de atender a um de seus pedidos. O protagonista sorriu e disse que acreditava que ele faria o seu melhor. Um pouco depois, Jean estava no banheiro e a Dica perguntou se ele veio lá para se aliviar. O cara perguntou se esse sistema tinha assistido a muitos programas de TV.
Então uma mão com 3 folhas de cores diferentes apareceu de repente embaixo da porta. Quando estavam prestes a perguntar que pedaço de papel ele escolheria, de repente o protagonista empurrou seus pés furiosamente. Então ele pegou uma tesoura e começou a torturar o fantasma, mandando ele devolver Xiao Jun. Como se não bastava ele sentar no banheiro, agora o monstro também resolveu comer gente lá. O monstro começou a dizer que não tinha nada a ver com isso e que pagaria por tudo. O protagonista perguntou se esse fantasma sabia quanto custa a cremação hoje e quanto dinheiro vai para o banquete. O fantasma estendeu a mão cheia de dinheiro e disse que isso é tudo que ele tem. Jian pegou o dinheiro para si, e o fantasma dizia que alguém tinha sorte de ter um amigo tão bom. Jian perguntou se ele estava falando de Xiao Jun, e revelou que ele nem sequer conhece esse cara. O fantasma não esperava isso. O prota perguntou onde estava o paciente da ala 404. Ele respondeu que estava no banheiro feminino ao lado. Uma nova tarefa para Jian é encontrar um paciente na ala 404. O sistema sugeria que para ser um homem qualificado, não há nada de errado com o álcool. Em algum momento apenas o álcool é capaz de fazer companhia. Depois dessa dica, o protagonista se aproxima do novo fantasma e o convida para tomar uma bebida alcoólica. Depois de um tempo, Jian e este homem estavam na ala 404. Havia uma verdadeira bagunça. O prota viu o homem beber e de repente perguntou se ele sabia de quem era o choro ouvido no hospital no meio da noite. Por causa desse barulho ele não conseguia dormir. O homem bebia álcool com antibióticos. Esse homem já é completamente anormal. A garrafa que Jian lhe deu custava até 50 moedas. O fantasma perguntou por que o prota estava perguntando isso. Jian respondeu que estava apenas interessado, e além disso ele tinha mais algumas garrafas por aí. O homem coçou a cabeça careca com uma enorme cicatriz, e avisou ao prota para não dizer que não tinha sido avisado. Se ele continuar investigando esse caso, a enfermeira-chefe certamente vai destruí-lo. Mas se realmente interessado em tudo isso, ele deveria subir as escadas e ver por si mesmo. Subindo até o telhado, o protagonista perguntou se havia alguém ali. Não importa como você olhe, ainda é um telhado de hospital comum. Jian se perguntou se nesse mundo todo mundo é misterioso ou apenas uma pequena parte. Ele nem conseguia mais ver a estrada que percorreu antes, nem outros prédios. Talvez esse seja o mecanismo do mundo secreto. O cara lembrou que agora não é hora de pensar nessas coisas. Ele veio aqui para encontrar algumas pistas. Se ele puder completar essa tarefa o mais rápido possível, a jornada para este mundo terminará ainda mais rápido. Se ele falhar durante o dia, ele tentará fazer novamente. À noite ouviu sons estranhos do seu lado, mas era apenas um telefone barato. O sistema parabenizou o cara por encontrar um item especial. Agora, o andamento da tarefa já era de 50%. Este telefone é um item-chave para a missão, então que sorte ele ter encontrado. A dica deixava claro que um segredo desconhecido estava escondido nas sombras. Se você mergulhar nos segredos de outras pessoas, elas também podem começar a espionar você. O jovem não entendeu o que significava, então ele sentiu uma aura de mistério acima do nível F e isso era muito ruim, pois ele achava que não podia lidar com segredos desse nível. A enfermeira-chefe apareceu atrás dele e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Ele limpou desajeitadamente a garganta dele e disse que estava apenas respirando ar fresco. A menina perguntou se ele estava ignorando suas tarefas, mas o cara respondeu que já tinha encontrado um paciente da ala 404, mas há um cheiro tão desagradável em seu quarto e é por isso que ele decidiu sair neste telhado para pegar um pouco de ar. Jian percebeu que se ela descobrir a verdade, ele definitivamente não seria capaz de derrotá-la. Só nos resta torcer para que a enfermeira acredite nele. A mulher piscou e disse para sair do telhado imediatamente. Eram 6 da noite e os alunos se reuniram no salão como de costume. O presidente ficou de costas para quem discutia com ele. As pessoas falavam que se não fosse a sua espada, nunca lhe teriam dado seu dinheiro. Ele roubou as moedas alheias. Alguém até queria dar uma surra, mas como ele tem uma espada, ele teve que esquecer isso.
Enquanto isso, o protagonista olhou para seu envelope e viu que ele só tinha recebido 50 moedas. O presidente, em algum lugar atrás dele, riu sarcasticamente e disse ainda bem que não tinha se unido a ele. Parece que ele realmente teve muita sorte. O protagonista percebeu que o presidente tinha realmente tirado as moedas de todos os outros. E se perguntou por que ele mesmo não pensou nisso. Mais tarde, o protagonista sentou na cama e não conseguiu descobrir por que o telefone que encontrou não ligava, então lembrou de uma dica: o segredo desconhecido está escondido nas sombras. Isso significa que este telefone só pode ser usado à noite. Já eram 19h30, e Jian ficou incrivelmente feliz que o telefone estava funcionando. Depois de tantas tentativas havia apenas um vídeo na tela principal, que era surpreendente. O protagonista clicou nele e se viu lá. Foi um pouco assustador porque quando ela passou uma faca em sua bochecha no telefone, o verdadeiro Jian foi ferido no mesmo lugar. O telefone sincronizou com ele. No segundo que trouxe uma faca para sua garganta, o verdadeiro Jian tentou impedi-lo. Ele não podia fazer nada e estava em completo desespero. A dica deixava claro que a luz de sua lanterna ilumina as trevas e bane as sombras. Este é um item indispensável para caminhadas noturnas, e por isso ele teve uma nova ideia. O protagonista ligou a lanterna e a mostrou diretamente na tela do celular. O Jian do celular imediatamente começou a gritar e pediu para parar. O celular começou a soltar fumaça e o prota o jogou para longe. Era muito perigoso, ainda bem que essa lanterna é extremamente eficaz contra mistérios, caso contrário ele estaria ferrado há muito tempo. De fato é um elemento-chave que aumentou o nível em 30%, mas é muito perigoso. Então Jian viu 27 segundos de vídeo na tela e pensou que poderia ser original. Olhando para o celular, o protagonista viu uma menina que estava sendo arrastada. Ela tentou fugir e pediu para soltá-la, mas ninguém a ouviu. Ela ainda bateu no agressor e ele se irritou com aquilo. A agarrou pelos cabelos com uma mão e perguntou se ela realmente queria beber aquela coisa. Mesmo que eles fossem tão gentis com ela, esse homem era um verdadeiro idiota na opinião dela. Em seguida, a mesma garota apareceu no vídeo, quase sem roupa. O protagonista viu uma pinta perto de sua boca que lhe parecia muito familiar. Essa menina parece a enfermeira-chefe em sua juventude. Agora era preciso descobrir quem era o homem do vídeo. Depois de assistir ao vídeo até o final, o protagonista não entendeu por que o andamento da tarefa não aumentou. Talvez esteja faltando algo muito importante. O jovem começou a rebobinar o vídeo quadro a quadro e no segundo 17, encontrou o quarto 1401. Ele precisava encontrar pistas para uma tarefa especial e agora seu progresso era de 60%. Ele está cada vez mais perto de solucionar. O passo seguinte foi encontrar uma enfermaria. Jian mal chegou ao 14º andar e já estava exausto e suando por toda parte. Ele queria pegar o elevador, mas o sistema dizia que era perigoso, então a ala 1401 deveria estar em algum lugar neste andar. Empurrando a porta, o jovem ouviu o som dos saltos. Ele se escondeu para não ser visto, mas viu que a enfermeira-chefe estava no chão com os sapatos vermelhos. Depois de olhar para a menina um pouco melhor, ele percebeu que era apenas uma enfermeira comum. Seu manto estava coberto, mas ela estava com uma faca nas mãos e andava muito estranha, como se fosse um zumbi. Felizmente para o prota, ele não foi notado e conseguiu respirar com calma. De repente Jian foi chamado. Ele se perguntou se havia outra enfermeira aqui. De repente um fantasma grudou em seus pés e pediu para ele brincar. Ela tinha muitos olhos e parecia um pouco mole. O prota brilhou uma lanterna em seu rosto e o fantasma desapareceu. Nessa hora a enfermeira o encontrou. Ela disse que estava atrás dele, o que era bem assustador. Jian rapidamente apontou a lanterna para ela e ela imediatamente caiu no chão, não por causa da luz, mas porque queria rastejar. Jian perguntou por que a lanterna não funciona para ela. Ele não conseguia entender por que todos eles gostam tanto de perseguir as pessoas. A menina jogou a faca nele, mas o cara conseguiu se esquivar. Ele pegou a lanterna entre os dentes e subiu no telhado. A enfermeira não conseguia ir atrás dele, como se houvesse algum tipo de barreira. O cara elogiava muito a própria intuição. No entanto, dada a velocidade da enfermeira,
Ela certamente pegará a todos. O jovem adivinhou que a pista para aquele grito era o medo. Esses pacientes tinham medo de chorar, e isso afetava a equipe médica. A fonte do choro estava nesse telhado. A menina de cabelos brancos se aproximou do prota. Ela choramingou e enxugou as lágrimas com as mãos, depois perguntou quem ele era. O sistema parecia ler seus pensamentos, todos tinham medo dela, e a garotinha só queria comer doces, brincar e conversar com os amigos. O protagonista notou que ela estava descalça no telhado frio. Ele resolveu se aproximar dela e acariciou sua cabeça. Ele também disse que ela tinha um nome muito bonito. Em seguida, Jian disse que tinha ido ao telhado para brincar com ela. Um pouco mais tarde eles estavam brincando no 14º andar, e ele comprou um monte de doces. Ela ficou incrivelmente satisfeita com os presentes. O protagonista sentou de joelhos e perguntou se ela faria companhia ao irmão mais velho. A menina respondeu que faria qualquer coisa por ele. O rapaz olhou para ela e percebeu que ela era uma menina muito gentil e doce. Que pena que ele não sabe onde está a mãe dela agora, e ela nem tem sapatos. Em seguida, eles caminharam por um corredor escuro. O cara estava segurando a mão dela e com a outra mão segurava uma lanterna que eliminou o caminho deles. Enquanto essa menina estivesse com ele, a enfermeira não apareceria, e isso foi um pouco reconfortante. Agora ele tinha que encontrar a ala 1041 e descobrir o que havia acontecido. Ele abriu a porta silenciosamente enquanto Zio estava agarrada à sua perna. Ela perguntou o que havia acontecido, mas o prota cobriu os olhos dela com a mão e disse para não olhar. Olhando ao redor, Jian não entendia como algo tão sujo poderia acontecer. Havia um verdadeiro filme de horror. Um homem de jaleco branco estava pendurado em uma cruz. Ele estava ofegante e mal respirava. À sua frente estava uma enfermeira que o protagonista já havia conhecido no corredor. Enquanto isso, o homem continuava repetindo que estava realmente arrependido, mas a menina estava cortando sua garganta. O protagonista se perguntou se essa não é a ala 1401. Zio ainda estava com ele e perguntou o que estava acontecendo. Há enormes poças de líquido vermelho no chão. A pele desse homem estava toda cortada. Em nenhum caso o protagonista poderia deixar Zio ver essa cena. O homem virou a cabeça em sua direção e perguntou por ela. Mas no mesmo momento, a enfermeira cortou impiedosamente sua língua. O prota pensou se o homem realmente não estava vivo, mas o cara ele ainda estava implorando para deixá-lo ir. Era uma dor insuportável, mas era estranho porque agora ele não conseguia falar. De repente Jian percebeu que toda a cena tinha começado de novo. Ele perguntou como isso é possível. Parecia que durava horas. Já era 4 da manhã, mas não terminou de forma alguma. De repente a garotinha começou a se sentir mal e pediu ao irmão que deixasse este lugar. Ele concordou e pediu para ela não abrir os olhos ainda. Já de volta no telhado, a menina perguntou se ela já podia abrir os olhos. Ele respondeu que podia e mostrou um pirulito multicolorido. Zio ficou chocada. Ela realmente gostava de tais presentes. De repente ela ficou triste e perguntou se ele voltaria para brincar com ela. Jian deu um tapinha na cabeça dela e disse que ele definitivamente viria. Eles se verão novamente muito em breve. Posteriormente uma dica veio do sistema. O progresso da tarefa foi de 70%, falta muito pouco tempo para a execução e Jian não poderia deixar de se alegrar. Além das recomendações para admissão em universidades de prestígio, aqueles que completaram uma tarefa especial sozinhos recebem um bônus de 1 milhão, apesar do fato de ele ter sido transportado para cá de outro mundo. Sua origem e família permanecem as mesmas da sua vida anterior. Ele deve completar essa tarefa, não importa o que aconteça. Descendo as escadas, Jian de repente encontrou o presidente da classe. Ele também foi capaz de acumular 500 moedas, e parece que ele recebeu uma missão especial. O colega riu e disse que aparentemente ambos tiveram a mesma pista. O protagonista passou e aconselhou o rapaz a não ir até lá. Mesmo que ele não se importasse com o fim dele, a garotinha Zio estava no telhado, então ir lá é semelhante a não querer viver. O presidente perguntou por que ele não deveria ir lá. Se o protagonista conseguiu voltar de lá vivo, ele também deve receber esse prêmio a todo custo.
Eram 6h50 pela manhã. Uma garota gritava com um aluno que haviam dado injeções forçadas em pacientes. Uma menina abraça uma amiga e disse que há muito tempo parecia que algo estava errado aqui. Era sua primeira vez no mundo misterioso, e a dificuldade das tarefas deveria ser limitada por classificação. Além disso, 13 pessoas foram aniquiladas e essas 13 pessoas partiram depois que Ye Qingjiao assinou um contrato com o espírito. Cada um deles tinha seu próprio espírito, mas só ela conseguiu sobreviver. O cara de cabelo comprido disse que estava farto e que estava cansado desses jogos. Mesmo que eles ainda tenham ressuscitações, a dor é bem real e ele não quer que essas criaturas o façam sofrer. Então o cara apertou o botão, perguntando se ele queria sair deste mundo, e vários outros alunos o seguiram. O protagonista percebeu que a tarefa de hoje forçou todos a saírem do jogo, mas então ele viu o presidente e se perguntou como ele conseguiu voltar vivo do 14º andar. Isso é realmente incrível. O presidente se aproximou dos colegas e perguntou se eles ainda tinham ressurreição, mas todos apenas olhavam para ele sem jeito. Jian não entendia que tipo de reação era essa, parecia que eles não estavam mais vivos. O presidente, sem olhar para ele, respondeu que ele não estava vivo. Depois que sentiram a falta dele no 14º andar, a enfermeira imediatamente o eliminou. A loira que estava de lado respondeu que ontem, quando estava limpando o quarto, o teto caiu em cima dela e o outro rapaz disse que foi esmagado pelo guarda-roupa. O protagonista pasmo perguntou ameaçadoramente o que eles estavam fazendo aqui. Se eles não têm mais nenhum ponto de ressurreição e forem atacados de novo, também perderão a vida no mundo real. A menina hesitou e respondeu que se eles conseguissem completar uma tarefa especial, eles terão a chance de entrar em uma universidade de prestígio. Além disso, depois que esses segredos a enquadraram, seu espírito de luta se tornou ainda mais forte. E ela também não vai desistir tão facilmente. Eles têm que completar a tarefa de hoje e ela vai mostrar o quão forte ela é. Jian voltou para o bêbado da ala 404 e o atingiu em um ponto fraco. Eles finalmente terminaram com ele, embora não tenha sido tão difícil. Enquanto isso, o homem estava em um delírio, ligou para a amada e a convidou para beber. O protagonista estava se perguntando como estavam os demais pacientes. Quando saiu da enfermaria para o corredor, o presidente estava esperando por ele. O protagonista pegou uma bebida da máquina de venda automática e perguntou ao oponente se ele realmente queria obter ajuda dele com a tarefa ou alguma dica, mas ele se recusará a ajudá-lo porque não tem nada para arriscar sua vida por ele. Às vezes ele é gentil, às vezes mau, e seu comportamento às vezes assusta, mas o presidente de repente se curvou e pediu perdão ao prota pelo que aconteceu antes. Ele simplesmente não tem outra escolha, porque essa tarefa especial é muito importante para ele. O protagonista não esperava por isso, e perguntou por que isso importava agora. O presidente pede desculpas por perturbá-lo, e quando estava passando, falou que tinha recebido uma paciente que conhecia a enfermeira-chefe, e essa paciente disse a ele que ela era responsável pela ala 1401. Foi por isso que ele decidiu ir para lá. Mas ele não achava que teria que perder a chance de ressurreição e também o paciente o aconselhou a ir para o quarto da enfermeira-chefe. Mas agora ele não tinha mais chance disso. Depois de ouvir tudo isso, Jian abruptamente virou-se para trás e abraçou o presidente e pediu para repetir o que acabou de dizer. O homem não podia acreditar que Jian havia mudado de ideia tão rapidamente. O protagonista sorriu e disse sorrateiramente que eles eram colegas de classe, e ele não podia deixar um amigo em apuros. Neste momento, em uma das enfermarias, um paciente gordo estava sentado e assistindo a um desenho animado enquanto comia. Ele poluiu tanto sua enfermaria que aparentemente terá que pedir à enfermeira-chefe para mudar de cama novamente. De repente, a porta de seu quarto é derrubada e vários pacientes de outras enfermarias estão atrás dela. À frente deles está um alcoólatra com uma enorme seringa no ombro. Todos eles parecem uma espécie de equipe de resgate de super-heróis. O gordo não esperava convidados e não conseguia entender o que estava acontecendo. O velho apontou uma seringa enorme para ele e perguntou se ele estava zombando de seu irmão mais novo. Todos imediatamente atacaram este homem gordo, que pediu que saíssem do quarto e não tocasse nele. O alcoólatra estava pronto para dar uma injeção nele.
O presidente e Jian assistiram tudo isso do lado. Esses eram os fantasmas que ele conseguiu. O presidente da turma percebeu que Jian poderia realmente controlá-los. O protagonista sussurrou em seu ouvido que havia sobre o quarto da enfermeira. Um pouco depois, o protagonista já estava sozinho perto do elevador e esperando por ele. Segundo o presidente, a enfermeira-chefe costuma descansar no quarto andar, e este é o único elevador que vai até lá. Quando o elevador chegou, o prota entrou e havia uma menina de cabelos cor-de-rosa ali. Ela perguntou se ele estava indo ao necrotério. A menina hesitou porque algo estava errado. Na sua opinião, parece que o prota tinha tomado o remédio errado. Até ela tem medo desses fantasmas, apesar dela não ser humana. A menina de repente começou a contar que dizem que este hospital existe há centenas de anos. Além de tratar pacientes, ele também envia cadáveres para o necrotério. Há cadáveres ali guardados que não foram identificados. Talvez por isso seja tão tranquilo lá. Esses cadáveres muitas vezes desaparecem. O protagonista ficou surpreso que os cadáveres pudessem sair e brincar. Isso foi muito estranho. A menina também concordou. Ela acrescentou que para distingui-los, a enfermeira-chefe pendura um sinal vermelho em seu braço, exatamente o mesmo sinal que estava pendurado no braço da garota. De repente, a menina violentamente levantou a mão para que Jian pudesse ver o sinal vermelho. Mas de repente ela percebeu que aquilo não estava em sua mão e ficou ainda mais irritada. O protagonista segurava o sinal vermelho com o número 117 na mão. Ele perguntou se era isso que ela estava procurando. A menina não entendeu quando ele conseguiu roubá-la. Mais tarde, as portas do elevador se abriram e eles se viram no andar negativo. A menina começou a apertar freneticamente botões e dizer ao jovem para fechar as portas assim que possível. Ele não entendeu por que ela estava tão nervosa. De repente, a menina ficava cutucando o botão e ficava brava porque essa porta está sempre travando. Ela deveria ter consertado isso há muito tempo. Uma silhueta apareceu no corredor. Era um zumbi com um rosto assustador e cérebros na cabeça. A menina aparentemente tinha medo dele. De repente ele decolou rapidamente e correu em direção ao elevador aberto. A menina continuou tentando fechar as portas, mas nada saiu. Ela continuou gritando que esse zumbi estava bem perto. Era óbvio que ela estava com muito medo dele. Mas como se ouvisse seus apelos, as portas começaram a se fechar e ela ficou feliz por finalmente estarem seguros. No entanto, Jian parou as portas e perguntou à menina o que ela estava fazendo. E perguntou se ela não viu que esse monstro também queria pegar o elevador. Como seria para ela se alguém se atrasasse para uma reunião importante por causa do elevador? A garota virou em sua direção e questionou o que há de errado com esse cara. Logo estavam os três parados no elevador. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e então Jian virou para o recém-chegado e perguntou se ele estava lavando a cabeça. Ele só ficou em silêncio em resposta. Enquanto isso, o elevador já estava no segundo andar. Quando as portas se abriram, eles viram uma menina que havia caído de uma cadeira de rodas. Ela pediu para entrar no elevador. Já no quarto andar, o protagonista desceu do elevador e ajudou uma simpática senhora a caminhar até ele, que agradeceu a ajuda. A velha apreciou que esse menino não tem medo de Lau. Foi simplesmente maravilhoso. A vovó realmente aprecia sua gentileza. O zumbi se perguntou por que essa voz estava tão animada. Sua mandíbula de repente voou para fora de sua boca e ela conseguiu pegá-la. O protagonista perguntou se existe realmente uma clínica odontológica no mundo secreto. A mulher de cabelo rosa não aguentou e gritou fortemente que ela estava cansada e estava farta. Então vai comer esse cara estúpido agora. Ela estava prestes a correr para cima do prota, mas o zumbi a impediu, dizendo que ele ouviu essas bobagens o tempo todo, então ela poderia deixar isso com ele. A menina na cadeira de rodas perguntou que tipo de besteira todos estavam falando aqui, e perguntou se esses malditos fantasmas sabem o que é modéstia. A vovó imediatamente bateu nela por tais palavras. Enquanto isso, o elevador já chegou ao quarto andar. O zumbi estava firmemente convencido de que sairia do elevador primeiro, e a briga começou novamente. No entanto,
quando eles estavam resolvendo seus problemas, eles não perceberam que o protagonista tinha desaparecido. Jean acabou de fugir disfarçado. Quando ele explorou a ala 1401, o sistema lhe deu uma dica: os segredos são criaturas que só se preocupam consigo mesmas, eles nunca darão suas presas a outra pessoa. Se houver mais lobos do que carne, então esses lobos começam a lutar uns com os outros. Jean estava pronto para a batalha. Mas todos esses monstros lhe pareciam bastante estúpidos. Enquanto isso, ele já chegou ao necrotério. Cadáveres viviam por toda parte, cobertos com um lençol branco. Mas também foi muito tranquilo, nenhum único som, nenhum olhar desdenhoso e nenhuma voz áspera. O protagonista não esperava ver cadáveres aqui. Repentinamente o jovem notou que alguns desses cadáveres eram seus colegas de classe. Passando pelos armários, ele viu um caderno que havia uma foto da enfermeira-chefe e a data. Aparentemente era seu antigo diário pessoal. A menina escreveu em 25 de agosto de algum ano que era seu primeiro treino e ela finalmente conseguiu realizar seu sonho. Mesmo que o trabalho seja bastante difícil, ela ainda está muito feliz. A menina quer mesmo ser médica, assim como a professora, ela quer ajudar um grande número de pessoas. A próxima entrada foi a partir de 2 de setembro, ela estava numa pose com um menino, e escreveu que um menino chamado King foi internado no departamento de internação naquele dia. Ele é muito fofo de uma pequena ilha. Ela lhe deu uma injeção e ele nem chorou. A menina lembrou-se de si mesma quando criança. O sistema deixou claro que o andamento da tarefa já era de 90%. Isso significa que Jean já está muito perto. A partir de 28 de março, havia um enfermeiro na foto, mas seu rosto estava riscado com uma caneta vermelha e de forma bastante violenta. A menina escreveu que o professor a elogiou. Ele disse que ela pega tudo na mosca e o homem realmente espera que ela tome seu lugar no futuro. A menina ficou muito feliz porque seu professor, a quem admira de todo o coração, e ela não o decepcionou. Depois disso tinha alguns rabiscos e notas em uma caligrafia incompreensível. A menina escreveu frases curtas. Em uma delas perguntou a alguém que não estava claro por que o professor estava fazendo isso com ela. Ela estava tão assustada então porque ninguém veio socorrê-la. O professor revelou ser uma pessoa terrível, suja e nojenta. Porque todo mundo ao redor está olhando para ela, a menina ouve constantemente suas vozes e sussurros. Não é culpa dela essas pessoas não saberem de nada. A enfermeira-chefe só queria que todos soubessem que ela foi vítima aqui e que estava com medo. A última frase era que ela definitivamente se vingaria e destruiria todos que a intimidassem. Ela realmente não achava que havia tanto drama por trás disso. O tempo de execução da tarefa foi de 99%. É realmente isso que o sistema pretendia. No entanto, no segundo seguinte o sistema gritou que essa tarefa secreta estava mudando para um modo de pesadelo. Ao anoitecer, um assassino de 50 anos aparecerá. Os alunos se reuniram e ouviram atentamente. Parece que as camas são uma verdadeira rodada assassina. Enquanto isso, Jean não conseguia acreditar que a rodada assassina, que acontece uma vez em 100 anos, vai acontecer justamente quando ele veio para este mundo. Foi apenas uma espécie de zombaria dele. Mesmo que o modo pesadelo tenha um número maior de feridos, as recompensas por participar dele são diferentes do modo normal. E agora o sistema disse que a tarefa especial havia mudado e agora foi chamada de última sobrevivente. O protagonista quase chorou porque terminou a última tarefa em 99% e depois ela mudou. Foi o cúmulo da injustiça. A enfermeira-chefe entrou no necrotério e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Parece que ele foi flagrado olhando para a propriedade de outra pessoa. Não há tempo para explicar, agora ele precisa urgentemente correr. Quando Jean fugiu percebeu que a enfermeira-chefe não corria atrás dele. Quando o jovem voltou de elevador para o primeiro andar, ele foi imediatamente quase derrubado por colegas de classe que perguntaram em coro se ele estava bem. Ele não entendia o que eles estavam fazendo naquele lugar e por que eles ainda não tinham voltado para casa. A loira contou que os monitores mostraram que ele foi ao necrotério. Eles estavam muito preocupados com ele.
O protagonista respondeu que tinha encontrado a enfermeira-chefe no andar de baixo, mas ela não o atacou e ele não sabe o porquê. No entanto, o modo pesadelo não é uma piada, especialmente para aqueles que não têm mais ressurreições. Por isso ele sugere que todos parem imediatamente. Mas os colegas eram teimosos e diziam que se conseguissem completar essa tarefa, a recompensa seria muitas vezes maior. Alfred olhou para o presidente da turma e perguntou se ele estava completamente louco. Para recém-chegados como eles, um regime de pesadelo é semelhante a não querer viver. O presidente olhou para o chão e disse que quer viver, mas ele simplesmente não tem outra escolha, pois como ele pegou todas as moedas dos seus colegas, quando voltar ao mundo real será obrigado a compensá-los. Alfred disse que apesar do espírito de luta do presidente, sua vida é o mais importante para ele e por isso ele sairá em primeiro lugar para não atrapalhar ninguém. Alfred desejou boa sorte ao protagonista e desapareceu. Ele não entendia se eles levavam a sério tudo isso, mas disse que a vida é dada apenas uma vez, e se eles partirem agora, definitivamente não haverá segunda chance. A loira e o presidente de repente se ajoelharam e começaram a abraçar as pernas do protagonista. Eles o olharam com olhos de cachorrinhos espancados, e no final o prota desistiu, mas primeiro ele resolveu contar uma coisa: se eles partirem a culpa não é dele. Enquanto isso, no necrotério a enfermeira-chefe estava muito feliz por o regime de pesadelo finalmente ter chegado. Ela espera por ele há muito tempo, afinal este é o seu modo favorito. Uma notificação veio do sistema: o assassino virá para os participantes às 12 da noite. O tempo passou, os corredores estavam vazios. Jean, o presidente e a loira se juntaram e esperaram até meia-noite. O presidente lhe disse a eles para não se preocuparem porque juntos eles deveriam ter uma chance. De repente, a enfermeira-chefe bateu no quarto e exigiu abrir a porta, porque todos deveriam estar em seus quartos, e mesmo pernoitas conjuntas são estritamente proibidas. Ninguém abriu e a enfermeira ficou brava. Criaturas estranhas saíram de suas costas e ela ficou muito mais assustadora. Em seguida, ela invadiu a enfermaria com um estrondo e quebrou a porta. A mulher deu uma risada intimidadora. Aí ela falou para os caras que era hora de começar o jogo. Lee mandou os amigos fugirem daqui e foi o primeiro a se levantar do beliche, pegando sua espada na esperança de que ela o ajudasse na batalha. Lee não tinha tempo e disse que ficaria para deter a enfermeira enquanto eles fugiam. A menina queria dizer algo, mas Lee respondeu que não havia tempo, ele só tem uma chance. A loira não quis deixá-lo de jeito nenhum, mas o protagonista disse para ela segui-lo se quisesse sobreviver. A menina perguntou o que seria do presidente se eles saíssem, e no segundo seguinte ela foi abandonada. Lee correu na frente, deixando a menina para trás. O presidente ultrapassou até mesmo Jean, que não podia acreditar que tal coisa era possível. Ele se virou e viu que a menina ainda estava lá, então ordenou que a garota deixasse este mundo com urgência para que ela não perdesse a vida, e a própria garota parecia ter esquecido disso. Ela já tinha começado a digitar a palavra certa no sinal, mas não teve tempo porque a enfermeira-chefe a destruiu. Jean viu tudo isso e não desperdiçou seus segundos, então correu. Ele sentiu pena da menina, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Alguns minutos mais tarde, o cara subiu as escadas para outro andar onde Lee mal respirava. Ele virou-se para Jean e disse para não perguntar por que ele fez isso com a garota. Afinal, cada um deles se preocupa apenas consigo mesmo e o próprio protagonista pensava assim. Lee conta que quando estava no ensino médio, seu pai foi diagnosticado com uma doença terminal e sua mãe logo depois fugiu com outro homem. Seu avô, que o amava de todo o coração, ficou tão bravo que ele não resistiu. Mesmo depois de vender seu imóvel e pedir dinheiro emprestado a todos os seus conhecidos, esse valor ainda não é suficiente. É uma doença mortal maldita. Seu pai ainda está no hospital e Lee apenas sente ver ele se despedindo aos poucos. Ele realmente quer salvá-lo. E este teste é sua única chance de salvar seu pai. Ele está pronto para colocar sua vida em risco. Jean disse que não precisava explicar nada para ele, e pediu para parar de fingir que tinha a vida mais difícil do mundo. Ele sabia que a garota queria convidá-los para jantar em sua casa se pudessem voltar vivos,
ela contou a ele que Lee estava passando por um momento bastante difícil e depois de passar nesse teste, ela definitivamente encontraria uma maneira de ajudá-lo. Afinal, eles são colegas de classe. Jian se virou e subiu as escadas. Lee estava certo de que todos pensam apenas em si mesmos. Cada um faz sua escolha e se depara com seus resultados, mas não tem o que fazer, ele só se preocupa consigo mesmo. O protagonista foi até o telhado do prédio onde a pequena Ziu o esperava. Assim que ouviu seus passos, ela ficou tão feliz que ele veio brincar com ela novamente, mas Jian deu um tapinha na cabeça dela e pediu desculpas pelo fato de que dessa vez eles não poderiam brincar, e ele tinha que dizer algo a ela. Lee ficou surpreso que havia até uma criança aqui. Em seguida a enfermeira subiu no telhado e os três se viraram em sua direção. Ela sabia que todos estariam aqui, Ziu tinha um posto D, e eles não serão capazes de derrotá-la por nada no mundo. Além disso, os termos dizem que eles não podem eliminar o assassino, de qualquer maneira eles não tinham para onde correr. O protagonista teve uma ideia, e começou a contar a história dela para ela. Então começou dizendo que uma menina muito inteligente viveu há muito tempo. Ela era muito gentil, elegante e carinhosa. Ela queria se tornar enfermeira para ajudar ainda mais pessoas, então se esforçou muito e finalmente alcançou seu objetivo. Mesmo cansada, esse trabalho nunca a incomodou, e ela conseguiu ganhar a confiança de muitas pessoas até que um dia uma visão terrível apareceu diante de seus olhos. Seu professor tentou intimidar sua paciente. Nesse momento ela tentou impedi-lo. Foi nesse momento que seu professor mostrou sua verdadeira natureza. Para calar sua aluna, ele se ofereceu para promovê-la a enfermeira-chefe. Ela queria compartilhar sua verdade com todos, mas ninguém acreditava nela. As pessoas começaram a espalhar rumores de que ela havia se vendido para esse cargo, e a filha da enfermeira-chefe é a garotinha Ziu. O protagonista continuou dizendo que após esse incidente, seus colegas começaram a insultá-la. Mas o pior é que os pacientes que antes confiavam nela começaram a se distanciar. A enfermeira disse cruelmente que não havia nada de bom neles, então ela destruiu todos. A enfermeira de repente olhou para ele sem raiva. Em algum lugar nas profundezas de si mesma, ela ainda é uma boa pessoa e essa garotinha é uma prova direta disso. A enfermeira-chefe do hospital, a enfermeira fantasma do 14º andar, e a garotinha Ziu. Ela separou propositalmente todas essas três personalidades inicialmente. O protagonista pensava que Ziu era a filha dela, mas então ele percebeu que os fantasmas deste hospital têm medo dessa garotinha por um motivo. A enfermeira deixou toda a bondade do seu coração nessa menina e desistiu para que ela ficasse nesse teto para sempre. Mas quanto a ela, será que ela realmente queria continuar vivendo com isso? A enfermeira fala que por mais que ele estivesse certo não importava, porque ela se retirou dessa bagunça e ninguém a ajudou. Portanto, ela certamente não precisa de sua simpatia e piedade. Então ela diz que agora é hora de acabar com tudo isso e todo mundo vai para o inferno. Embora o protagonista não pudesse derrotá-la, ele ainda tinha um refém. Jian certamente não queria fazer tudo isso, mas a pequena Ziu é ligada à enfermeira, e se ela se machucar, isso vai afetá-la também. De repente, ela virou a cabeça para trás porque viu que Lee havia perfurado a pobre menina com a espada. Ele foi consumido pela sede de vitória e agora o prêmio está em suas mãos. O protagonista correu para a menina, ele não sabia o que fazer ou como ajudá-la. Lee estava feliz que receberia o prêmio, até que sua cabeça começa a voar de seus ombros. Ele foi rapidamente eliminado pela enfermeira, que o chamou de estúpido, e perguntou se eles realmente acham que tudo isso pode derrotá-la. Ela está muito cansada desses jogos, portanto este é o fim. O protagonista parecia já ter aceitado seu destino, mas Ziu falou para a enfermeira não eliminar esse cara, e disse que ela está certa sobre tudo. Ela não é pecadora e eles também não. Essas pessoas foram realmente amaldiçoadas, mas isso já faz muito tempo. A enfermeira gritou que nem todas as trevas precisam de luz e nem todos os pecadores precisam de redenção. Ziu começou a chorar e disse que estava falando sobre as pessoas erradas, e que todos pagaram o preço. Ziu sempre sentiu que a enfermeira não estava muito feliz, tudo porque eles sentem o mesmo que ela.
Ela manteve a menina no telhado por anos, ela realmente não achava que isso a faria feliz. Até mesmo agora, ela estava constantemente esperando que a enfermeira viesse para o telhado. A menina não quer vê-la sofrer desta vez e ambos precisam descansar adequadamente. Zio correu até a mulher e a abraçou com força. A enfermeira começou a chorar, acontece que a bebê não estava feliz todo esse tempo. Enquanto isso, o protagonista se inclinava para o lado e expirava forte, tudo correu conforme o planejado, menos aquele idiota do Lee. Somente a própria pessoa pode conceder a si mesmo um sentimento de redenção, e esta é a sua redenção. A enfermeira desapareceu no ar enquanto Jian terminava sua tarefa especial. Em uma delas, ele enfiou a mão no bolso dele e percebeu que ele havia esquecido de dar o tênis para a menina. Ela é tão pequena, mas anda descalça. Parece que ele não será capaz de vê-la novamente. Jian já tinha uma pontuação individual, o nível aumentou para 1, e força física aumentou para 5. Como recompensa, o cara recebeu uma urna da Zio, a mala médica dela e seu uniforme especial. O protagonista ficou chocada com uma colheita tão grande que ele havia recebido, e agora ele poderia retornar ao mundo real com uma alma calma. No entanto, minutos depois uma interferência desconhecida ocorreu durante o retorno. Isso foi relatado pelo próprio sistema, não estava escrito no livro didático que tal coisa poderia acontecer. Enquanto isso, Alfred estava sentado em sua mesa em uma sala de aula quase vazia. Um professor robusto com um bigode grosso perguntou se ele tinha certeza de que a tarefa que lhes foi dada havia se transformado em um pesadelo. O cara respondeu que tudo era exatamente assim. Quando ele deixou o mundo misterioso, apenas Jian, Li e a garota loira foram deixados lá. Se não tivesse se transformado em um modo pesadelo, ele não teria conseguido sair com antecedência. O diretor percebeu que de 3 pessoas, apenas uma permanecia viva. Era visível em um objeto especial onde apenas uma luz verde estava queimando. Alfred pensou que o sobrevivente provavelmente era Jian. Um colega de classe na mesa ao lado perguntou ao cara se ele estava louco, pois se o presidente não sobrevivesse, então não tinha como Jian estar vivo. O diretor bateu na mesa ameaçadoramente e disse para eles pararem imediatamente. Não importa quem complete esse regime, ele ainda será o orgulho de sua escola. O diretor entrou na sala de aula e disse que a tarefa já havia sido concluída, então por que o aluno ainda não saiu? Havia uma menina com longos cabelos roxos atrás do chefe, ela digeriu a informação que recebeu. Enquanto isso, o protagonista se encontrava perto da prisão celestial. Esse era o portão que sempre aparecia no sonho dele, mas se perguntava por que ele foi transferido para cá. A grande porta pesada se abriu sozinha, dentro havia tochas com fogo nas paredes, não se sabe mais quantas vezes ele não foi autorizado a sair pela porta. O sistema acolheu o protagonista na prisão celestial. E ele descobriu que tudo na prisão estava sob seu controle. Portanto, este não é apenas um sonho, mas um lugar real. Jian percebeu que havia algum movimento muito estranho vindo do chão. Afastando a cortina de correntes, viu as pernas acorrentadas com algemas, elevando o olhar cada vez mais alto. Ele esperava ver uma menina muito bonita, mas depois viu que ela não tinha cabeça e ficou imediatamente chateado. Ele sabia que nada deveria ser esperado. Era um completo espírito sombrio sem cabeça. As instruções diziam que aumentar o nível de simpatia permitiria que ele a controlasse melhor e lhe daria a chance de ganhar algumas de suas habilidades e seu nível de simpatia era 0.